O Espírito Santo foi sede do 13º Congresso Brasileiro dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. O evento foi realizado pela ABRAMPA, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. O evento tratou de assuntos importantes para o desenvolvimento ambiental do Brasil, como a ação do Ministério Público para tirar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos do papel. O objetivo do Congresso é trazer temas de grande relevância para o cenário nacional e permitir que haja um compartilhamento de experiências e uma divulgação em relação a estratégias de atuação, especialmente na área de resíduos sólidos, saneamento, enfrentamento da Lei 12.651, que é o Código Florestal, enfim. Promover essa discussão entre o Ministério Público, demais entidades e organismos interessados, judiciário. Quase 3 anos depois da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual foram estipulados deveres e obrigações para os estados e municípios, muitos ainda não conseguiram dar um passo à frente para cumprir as exigências da lei, no prazo em que ela determina. Esse tem se tornado um dos principais pontos de debate do Ministério Público, que não quer esperar o limite do calendário para garantir o cumprimento da lei. O que nós estamos traçando como estratégia é a busca de assinaturas de termos de ajustamento de conduta, objetivando exatamente implementar os instrumentos trazidos pela lei e também a recuperação dos lixões, estabelecendo prazos para que os municípios possam alcançar o cumprimento das metas e, consequentemente, cumprir aquilo que a lei traz como instrumentos necessários a serem implantados. Nós sabemos que boa parte dos municípios não executou o plano municipal. Alguns estados não têm ainda seus planos estaduais de resíduos sólidos. Mas nós estamos trabalhando no sentido de identificar as dificuldades que os municípios encontraram, verificar como cada instrumento da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos está sendo implementado, e nós vamos buscar, é uma diretriz nacional, após essa identificação, os meios para que os municípios cumpram os planos municipais e implantem até agosto de 2014 a solução ambientalmente correta. É bem possível que aconteça de um município ou outro não se interessar pela assinatura do termo de ajustamento de conduta. Nessa hipótese, o Ministério Público, então, adotará uma medida mais enérgica, qual seja de mover as ações de improbidade, as ações criminais, as ações civis públicas, porque, de fato, nós temos que dar cumprimento à lei, porque nós temos esse dever constitucional de zelar pela efetiva eficiência dos serviços públicos. Trazendo exemplos de ações realizadas com sucesso, o promotor Sancler Honorato, do Ministério Público do Paraná, mostrou como Curitiba avançou com a política de resíduos sólidos. Estabelecer a coleta seletiva com fortalecimento dos catadores, ampliar a reciclagem e a compostagem foram algumas das ações que deram certo. Não venham com esse papo de dizer que adulto não precisa de educação. Precisa e consegue fazer. A população de Curitiba separa porque foi educada. Eu, quando nasci, não sabia o que era lixo. Eu aprendi porque me ensinaram. Eu separo porque me ensinaram. As pessoas de Curitiba separam porque foram ensinadas. Trabalhar junto com os catadores, fazer a contratação dos catadores, para que os catadores participem desse processo e possam, enfim, adotar aquelas medidas. Fazer a compostagem, que é o item principal disso, não desperdiçar o adubo e o composto que sai dali, fazer com que os produtos recicláveis voltem ao meio produtivo. Isso é básico e é fácil e custa barato. Um pátio de compostagem e um galpão de reciclagem vai custar aí por volta de 200, 300 mil reais. Todos os municípios podem fazer isso. E o município não faz. E pode contratar os catadores para que gerenciem o modelo. E isso não tem acontecido. O modelo de Tibagi, o modelo de Bituruna, servem para cerca de 80% de todos os municípios brasileiros. É uma obra barata e resolve o problema. Para as cidades maiores, nós podemos colocar isso como 2 ou 3 módulos, nós vamos para até 200 mil habitantes, que também resolve o problema. Se nós quisermos ir para cidades maiores, nós vamos para a biodigestão, que a Europa pratica. Não precisamos nem de incineração. Vamos fazer composto orgânico, fertilizante líquido. E vamos reduzir as áreas de rejeito para áreas muito pequenas. E isso tudo pode ser feito no Brasil. Nós não fazemos, porque o administrador público do Brasil não faz. Infelizmente, essa terceirização dos serviços não tem sido boa para o país.
Mas seria falta de recurso, falta de ação? Não falta recurso. É que nós estamos atrelados a um modelo de empresa privada, de enterrar lixo por quilo, e infelizmente a sociedade não sabe disso e não sabe que a conta está sendo muito cara, porque nem todos sabem que uma das maiores despesas do município é com o lixo. E nós estamos pagando essa conta, a população brasileira está pagando essa conta, e isso não é bem divulgado e não é bem conhecido. Nós precisamos divulgar mais essas contas dos municípios, o que os municípios gastam com o lixo que é maltratado. Além dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina e Herman Benjamin, participou do Congresso a ex-ministra Marina Silva, que falou sobre sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma crise que se compõe de uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e uma crise de valores, uma grave crise de valores. Ora, uma crise que se constitui de múltiplas crises, e crises com essa dimensão, não é uma crise qualquer. O meu entendimento é uma crise civilizacional, uma crise civilizatória. Daí que pensar o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, não é algo que a gente possa fazer dissociado desse contexto, porque senão a gente vai encarar a sustentabilidade apenas como uma maneira de fazer. E para mim o desenvolvimento sustentável não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. Precisamos viver numa sociedade sustentável. Como formar cidadãos defensores e não predadores do meio ambiente? Acho que essa é a grande questão que se coloca para todos nós. E obviamente que isso tem a ver com educação. Educação no sentido de como nós queremos nos relacionar uns com os outros, como nós queremos nos relacionar conosco mesmo e com a natureza, porque é preciso ter uma educação para a relação com a natureza, ela que nos suporta, nos supre de tudo que necessitamos para produzir os nossos bens materiais e até mesmo os bens simbólicos. E com essa visão de que os recursos naturais são infinitos, de que nós podemos fazer o que quisermos com ele, nós estamos contribuindo para destruir o planeta. Com a visão de que eles são finitos e que nós podemos usá-los com sabedoria para atender às nossas legítimas necessidades sem comprometer o atendimento das necessidades daqueles que ainda vão nascer, a gente está criando essas pessoas melhores para deixar um mundo melhor. Se nós continuarmos degradando o planeta como estamos fazendo, com certeza isso se constituirá num grande problema. Mas acredito que é possível fazermos um deslocamento da cultura do ter para a cultura do ser. Quando a gente pensa em sustentabilidade como um ideal, a gente está se remetendo ao espaço do ser. Quando a gente pensa a sustentabilidade como um modelo de desenvolvimento econômico, social, cultural, a gente está traduzindo essa dimensão do ser no espaço do fazer. Ou seja, a gente tem ideais. Quais são os nossos ideais? De salvar a vida do planeta, de termos um mundo em que as pessoas possam viver bem, com dignidade. Esses são os nossos ideais identificatórios, não é? Um ideal de justiça, de liberdade, de solidariedade, de fraternidade, de vida plena. E quais são os projetos identificatórios para esses ideais? Com certeza serão projetos que não levem à destruição. Do ponto de vista agrícola, não é a agricultura baseada em expansão predatória da fronteira agrícola. É a agricultura que se baseia em uso de tecnologia, de inovação, para poder atender às nossas necessidades sem comprometer as florestas, sem comprometer as nascentes. No Espírito Santo, depois da solicitação do Ministério Público, o governo do estado retomou em 2012 o ES Sem Lixão, um projeto em que o estado garante recursos financeiros para a criação de sistemas regionais compostos por estações de transbordo, logística de transportes e aterro sanitário.
Esse programa é um programa do Estado, do governo do Estado, que consiste exatamente em erradicação dos lixões por meio da construção dos aterros sanitários. Mas o aterro sanitário ele vai resolver parte de toda a proposta trazida pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. De fato, é um problema significativo, uma vez que hoje nós temos aproximadamente 102 lixões no Estado do Espírito Santo, mas não resolve totalmente, porque a lei, como eu disse, ela é bastante complexa. Ela traz a questão da implementação da coleta seletiva, ela traz a questão da conscientização da sociedade civil, no sentido de ela aderir à lei, promovendo a sua segregação dentro da sua residência. E, além disso, o fortalecimento das associações de catadores, a elaboração dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Nos 3 dias do evento, importantes personalidades nacionais se envolveram nos debates. Paulo Saldiva, doutor e professor da Universidade de São Paulo, veio mais uma vez ao Espírito Santo falar do problema que há anos atormenta a vida do capixaba, a poluição do ar. A partir de 2005, a poluição de São Paulo aumentou em partículas e ozônio. Portanto, embora eu tenha inspeção veicular, embora eu tenha veículos, o PROCONVE tenha evoluído, o aumento da frota e o uso intensivo do carro estão tirando o benefício. Não vai ser por aí que resolve. Você precisa de um remédio amargo. E esse remédio amargo, não tem como resolver. Caiu a economia, incentivo para a indústria automobilística. Eu não sou contra as pessoas possuírem carro. Eu tenho carro. Embora eu me locomova predominantemente de bicicleta, eu tenho carro. E eu ando de bicicleta não por questões, não é um quixote ambiental. Eu não quero parecer ser melhor do que eu sou. Eu ando porque é muito mais rápido para ir da minha casa até a Faculdade de Medicina da USP. Na minha sala, na faculdade, se eu colocar um filtro que pega essas partículas a 10 litros por minuto, em 24 horas ele fica assim, na doutora Arnaldo. 2 cigarros e meio, é que eu fumo sem ter escolha. Essa é a massa do que eu fumei. Curitiba hoje está próximo é a única cidade brasileira, Curitiba e Recife, que tem padrões inferiores, capitais, ao padrão da Organização Mundial de Saúde. Se São Paulo virasse Curitiba, eu ganhava 3 anos e meio de expectativa de vida. Se eu deixar de fumar, a média, se eu zerasse o fumo numa comunidade, eu ganhava mais ou menos 6 anos de expectativa de vida. Quer dizer, para o indivíduo, para a pessoa é melhor parar de fumar. Para a cidade, seria muito mais do coletivo, bater forte na poluição. Tem muita gente falando pelo desenvolvimento. Acho que a gente também deveria falar um pouco pela saúde. Que seria importante temperar as políticas públicas com um condimento científico. Quer dizer, introduzir o que já está conhecido nas revistas de saúde. Eu mostrei hoje dados das revistas médicas mais prestigiosas do mundo, falando óbvio que cheirar poluição não faz bem para a saúde. E isso, por algum motivo, ainda não entrou na formulação das políticas públicas. Hoje, por algum motivo, a gente acredita que pode levar 1000 quilos de lata, que é um carro, para qualquer lugar. Que a gente usa o carro como instrumento de segregação social. Quem anda em transporte coletivo tem uma conotação de pobreza, eu quero melhorar de vida, então eu vou para um carro. Vou fazer uma conta para você. Eu saio do ônibus e vou para o carro. Eu deixei de gastar 350 calorias por dia porque eu deixei de caminhar de 3 a 4 quilômetros para ir para o ponto e voltar. Se eu comer a mesma coisa, eu engordo meio quilo por mês, engordo que nem uma pipoca. E a gente vai discutir obesidade só em termos do que eu comi e não do que eu deixei de gastar preso, sentado, sedentário em congestionamentos intermináveis.